E como a Bíblia fala, né, da vitória de Jesus, como ela fala sobre... Esse momento é tão precioso para cada um de nós aqui, onde a gente se alegra em saber que o nosso último inimigo, a morte, foi vencido. E para esse momento, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir a Bíblia de vocês. É um livro que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças para nós, mas não é. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Essa mensagem tem um tema: o Cordeiro que foi morto e vive. Apocalipse capítulo 5, nós faremos a leitura dos versículos 1 até o verso de número 10, ainda fazendo referência à Páscoa. O Cordeiro que foi morto e vive, Apocalipse 5, a leitura dos versos 1 até o verso 10. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, ouçam o texto que nos diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor. Estamos aqui na tua casa, estamos aqui oferecendo esse tempo de louvor e adoração. Obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é lida, e pedimos que o Espírito Santo aplique nos nossos corações, para a edificação das nossas vidas, para valorizarmos cada vez mais o teu amor, ó Pai, e tudo aquilo que Jesus já fez por nós, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Ajuda-nos, ó Pai, a entender, a compreender, nos dá essa compreensão e que saiamos edificados pelo Senhor mesmo. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente olha para esse livro de Apocalipse, a gente percebe aqui claramente um drama nas Escrituras, né? A gente poderia chamar de drama do plano de Deus, porque aqui, na visão que Jesus entrega a João, nós temos aqui este drama vívido para nós. Falando um pouquinho sobre o Apocalipse é, de fato, o que no início ele diz. Se você olhar para o primeiro versículo de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Pois é, Apocalipse, o livro, é uma revelação de Jesus ao apóstolo João, né, descrevendo de uma maneira simbólica o quê? Toda a era da igreja, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. O Apocalipse nos mostra isso, né? O Apocalipse não é apenas uma sequência cronológica rígida. Ele não conta uma história apenas do primeiro versículo até o último. Na verdade, conta uma história, mas em sequência. Ele conta uma sequência cronológica de 7 ciclos, aquilo que dentro da visão escatológica e da visão amilenista nós entendemos como 7 ciclos, uma história contada 7 vezes. Mostrando o quê? Mostrando um grande conflito entre o reino de Cristo e as forças do mal. O Apocalipse nos mostra isso. O Apocalipse tem um termo também que muitas vezes faz as pessoas ficarem com os braços arrepiados, que é o milênio, que está lá em Apocalipse 20. Isso é entendido como, dentro dessa visão amilenista, como esta
esse reinado atual de Cristo. Cristo já reina. Esse reinado que já foi inaugurado, né? E enquanto a igreja vive nessa tensão que nós vivemos entre sofrimento e vitória. Você não percebe que nós estamos aqui nos alegrando com a vitória de Cristo sobre a morte, mas existe essa tensão entre sofrimento. A igreja de Cristo ainda sofre. E quando sofre, eu não estou me referindo apenas ao sofrimento que nós enfrentamos, mas existem irmãos hoje, cristãos, morrendo por conta da sua fé. Existem igrejas sendo queimadas, existem igrejas sendo destruídas, pessoas sendo presas por conta da palavra do Senhor, por conta da fé em Cristo Jesus. Então a gente vive essa tensão entre sofrimento e vitória. E aguardamos o quê? Aguardamos a consumação final, quando Cristo voltará, de fato, para julgar e restaurar todas as coisas. Aqui em Apocalipse, capítulo de número 5, no texto que nós lemos, você tem uma expressão. E essa expressão é abrir o livro. Ela começa já nos primeiros versículos. E o que isso significa? Isso é uma imagem profundamente teológica que traz que entendimento? Aponta para quê? Aponta para a execução que Deus tinha sobre o seu plano soberano na história. Deus vai executar o plano dele na história, especialmente no que diz respeito aqui à redenção e a juízo. Então João recebe esta visão e aqui o texto diz que ele chorou porque ele não percebeu ninguém, não havia ninguém digno de abrir o livro. Então vamos entender um pouquinho o que isso significa. Antes de entrar nos pontos da lição, a gente tem aqui o tema, se o Thomas puder, pode colocar para nós o tema da mensagem, mas antes de entrar nos pontos propriamente ditos, vamos entender algumas coisas. O que é que o texto está querendo dizer por livro, rolo? Dá uma olhada no verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. O que isso significa? Esse livro selado com 7 selos, né? Porque é isso que o versículo 1 está dizendo. Ele significa de fato que o decreto de Deus, o plano de Deus, o plano completo de Deus para a história. Significa que Deus ele vai trazer a consumação, ele vai realizar, né, esse plano de redenção e de juízo. João está contando isso. Deus está mostrando aqui que o plano dele vai ser cumprido. É como se a gente pudesse entender o seguinte: o plano oficial de Deus para conduzir todas as coisas ao fim determinado. E nesse momento aqui, João, ele está dizendo, eu vi esse livro. Mas enquanto ele vê o livro está fechado, né? Esse plano, até aqui, até então, ele não foi ainda nem revelado e nem executado. Então o texto está dizendo, né, no verso de número 1, eu vi um livro, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. E aí o texto vai continuar dizendo para nós o seguinte, né, que esse livro vai e ele precisa ser aberto. Então o que significa abrir o livro? Significa o quê? Revelar o propósito de Deus. Significa que este propósito de Deus seria revelado com o livro sendo aberto. Significa que Deus iria executar esses decretos, os decretos dele na história. Significa que Deus iria dar início a eventos que apontariam diretamente para a vitória final de Cristo, a consumação de todas as coisas. Isso fica claro quando você, lendo o Apocalipse, você chega no capítulo de número 6, aonde, né, os selos eles começam a ser abertos, a abertura dos selos, né? E ali os acontecimentos começam então a tomar forma, a se desenrolarem. Ou seja, abrir o livro não é apenas ler o livro, significava o quê? Colocar em prática o plano de Deus. Só trazendo algumas informações para a gente entender os pontos aqui da nossa mensagem. Em terceiro lugar, por que o texto diz que é necessário alguém digno? Né? Porque o texto vai dizer exatamente isso. Olha lá, e eu chorava muito, verso 4. Né? Ora, verso 3, vamos ler. Nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E o porquê que ninguém podia abrir o livro? Verso 4, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Quem é que vai consumar, né, essa vontade de Deus? Deus ele precisa de alguém digno para levar os seus planos, para a execução da sua vontade ser levada adiante. E aí a gente olha então para essa necessidade, porque é necessário alguém digno. E aqui, meus irmãos, essa dignidade envolve teologicamente pelo menos 3 aspectos. Porque
essa pessoa digna, este alguém digno, teria que ter autoridade moral, no sentido, né, de ser alguém sem pecado, de ser alguém perfeitamente justo, ou seja, autoridade moral. Traz também a necessidade de uma autoridade redentora, ou seja, alguém que iria pagar o preço, alguém que pague o preço pelo povo de Deus, redenção, e também uma autoridade soberana, né? Alguém com poder para governar, com poder para julgar. Nenhum ser criado possuía essas três qualificações. Por isso, o verso 3 diz: ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A gente tem que lembrar de uma coisa: nós estamos lidando com Deus que é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Não existe nele um fiozinho de erro, de equívoco, não existe nele um fiozinho, um pedacinho de pecado, de algo que não seja a mais pura e perfeita grandeza, a maior perfeição. Ninguém no céu nem na terra podia abrir o livro. E isso faz com que, né, João ele diga assim: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí a gente começa a apontar para Cristo. Por que só Cristo é digno? Porque o texto continua dizendo que ele, de fato, é o leão, ou seja, ele é o rei soberano, ele é o cordeiro, ele é o sacrifício, ele é o salvador que se sacrifica. Dá uma olhada aí no verso de número 9. Verso de número 9 diz assim: e entoava um novo cântico dizendo, né, e aí já fazendo uma referência a Cristo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem é que entregou a vida e através do seu sangue comprou para Deus um povo? Jesus Cristo. Digno és, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Verso de número 9. Ou seja, a morte de Jesus não apenas salva, mas ela confere esse direito de governar e de consumar a história. E ainda entendendo o que isso significava teologicamente, dentro de uma ênfase que é a nossa ênfase da teologia reformada. Na teologia reformada, o que este entendimento dos selos, do livro, de necessidade de alguém digno, o que isso mostra para nós? Mostra para nós aquilo que nós já vimos pela manhã aqui, quando falávamos sobre o texto de Paulo aos Coríntios, a soberania absoluta de Deus. Deus é soberano sobre a igreja, sobre a história. As coisas acontecem de acordo com a vontade dele. São os méritos dele, são o plano é dele. Né? A necessidade, né? As qualificações necessárias para o cumprimento não são as qualificações que nós achamos. Olha, eu acho que para fazer isso, para executar o plano de Deus, eu tenho que fazer. Não, não é aquilo que a gente faz. As qualificações são de Deus. A régua é alta, né? A medida de Deus é alta. A exigência é grande. Percebe? Então a gente percebe, né, essa soberania de Deus na história. Você percebe também a centralidade de Cristo como mediador. É só Ele quem era capacitado para realizar essa obra. E também, né, a eficácia deste Jesus Cristo, ou seja, da redenção. Cristo, ele de fato realmente garantiu a salvação do povo dele. Ele tinha essa qualificação toda para realizar isso. Esse plano é um plano de Deus, é um plano soberano. Né? E aí a gente percebe tudo isso aqui apontando para Jesus. Calvino, olhando para esse texto, ele escreveu o seguinte: Cristo recebeu do Pai toda a autoridade para completar a obra da redenção. E aí, meus irmãos, a gente olha para aquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós, né? Porque sem alguém digno, se não tivesse alguém digno, o plano de Deus, de fato, não seria revelado. O plano de Deus, a redenção não seria consumada. Falamos sobre isso pela manhã. Se o Senhor, né, eu lembro que eu coloquei uma frase de Agostinho, aqui os irmãos que estavam pela manhã observaram, né? Agostinho diz assim: Jesus ele poderia ter escolhido descer da cruz. Ao contrário disso, ele escolheu levantar do túmulo. Ou seja, ele cumpriu o propósito de redenção, de nos salvar. Se ele não tivesse feito isso, estaríamos completamente perdidos. A história ficaria sem solução.
E quando João ele tem essa visão aqui no capítulo 5, e ele olha para essa grandeza de Deus, e ele olha, né, para essa exigência, né, de se encontrar alguém digno e de não encontrar alguém digno, ele chora. E esse choro revela o quê? Revela que o homem, por si mesmo, ele é incapaz de se salvar. E Deus sabe disso. E ele permite, né, e ele providencia e ele entrega a salvação através de Cristo Jesus. Então, olhando ainda para o texto, vamos para as lições. A primeira lição que esse texto de Apocalipse 5 traz para nós, dos versos 1 a 10, é que existe um problema universal. Ninguém é digno de realizar a salvação por nós. Se você tirar Jesus e tentar colocar outro ali para substituí-lo, não existe ninguém digno para isso. É só Cristo. Então, olha lá, o problema universal é: ninguém foi encontrado digno. Versos 1 a 4, eu vou ler de novo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Verso 2, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Imagine na sua cabeça aí. Olha só a visão que ele teve. Ele tem uma visão, né, de alguém sentado no trono com um livro escrito por dentro e por fora, todo selado. Usa a sua imaginação, tenta imaginar. E de repente um anjo forte clamando, gritando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Imagine isso. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O texto começa, meus irmãos, com a crise cósmica. Não há ninguém digno de resolver essa situação, de fazer com que o plano de Deus fosse levado a cabo, o plano de redenção, o plano de perdão, o plano de resgate do seu povo. Isso aqui nos mostra uma verdade, que é uma verdade central nessa passagem, né? Essa indignidade aqui, essa falta de se encontrar alguém digno, isso é universal. Nenhum ser humano criado poderia realizar a redenção. Nenhum poder político, nem religiosidade, nem moralidade, moral humana, nem qualificações, nem nenhum curso de liderança, nem nenhuma pós-graduação, um pós-doutorado em teologia, nada. Nada seria suficiente para fazer com que esta redenção de Deus, esse perdão de Deus chegasse para nós. Mais uma vez, Calvino falando sobre, ele diz: o homem em sua natureza caída está totalmente incapaz de buscar ou alcançar a Deus por si mesmo. Isso aqui aponta para que aquilo que mais tarde foi desenvolvido como um dos 5 pontos do calvinismo, que é a questão da depravação total, ou seja, o homem é todo depravado, todas as áreas. Não é que o homem não possa realizar um ato de bondade, ele pode, mas o pecado, ele assumiu, né, a sua natureza plena. Nós pecamos, né, de todas as maneiras. Não existe uma área na nossa vida que não foi afetada pelo pecado. Essa é a realidade do homem. E aí João, ele chora, fala assim: quem é digno, né, de abrir esse livro? Quem é digno de expor, né, esta vontade de Deus? Quem é digno para que esta redenção ela venha de fato para nós? Uma crise cósmica que parece que ele vê aqui na sua visão, né? E isso aqui já deveria trazer para nós aqui uma aplicação muito prática, né? No sentido de que, se eu confio na minha própria justiça, se eu acho que eu estou aqui porque eu faço por merecer, deixa isso de lado, isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Até fiz um vídeo, aí está lá no meu canal do YouTube, explicando um pouquinho sobre o que é o Evangelho. E existia um pastor chamado David Nicholas, escreveu um livro, O que Fizeram do Evangelho. Ele foi pastor lá em Boca Raton, na Flórida. E ele desenvolveu uma escada falando sobre os passos do Evangelho. E ele dizia o seguinte, que para que o Evangelho seja entendido como uma boa notícia, como de fato é, as pessoas precisam entender a grande má notícia que ele traz consigo. E essa má notícia significa que todos pecaram, e o pecado tem o resultado, é a morte. E ele vai desenhando uma escada. Então o primeiro passo é o pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo passo, o segundo degrau, você subir na escada,
seria o degrau, né, da morte. A morte é resultado direto do pecado. Morte física, morte espiritual, morte eterna, separação eterna de Deus. E ainda terminando o primeiro bloco, que ele chama do bloco da grande má notícia do Evangelho, ele diz: e as nossas boas obras não resolvem nada. E irmãos, como isso é verdadeiro? Como tem gente achando que está acima da média na sua moral, na moralidade humana, que é caída, e acha que morrer vai para o inferno. Você quer ver? Você deve ter amigos ou vizinhos que, se você chegar para o pai de família e dizer assim: você é cristão? Não. Você frequenta a igreja? Não. Você conhece a Bíblia? Não. Mas você crê em céu e inferno? Sim. E se você morrer hoje, você vai para o céu ou para o inferno? Ele vai parar, vai pensar: eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Eu sou um bom marido. Moralidade humana. Eu trato bem os meus filhos, dou uma boa educação para eles, né? Eu pago o meu imposto certinho, né? Eu não faço nada de errado no imposto de renda, né? Não vou burlar nenhuma lei. Eu cumpro as leis, eu sou um bom motorista, cumpro as leis todas. Ou seja, ele olha para ele mesmo e ele acha que ele é suficiente para resolver esse problema dessa questão aqui, que é uma questão eterna, que é uma questão cósmica. Não existe ninguém digno de abrir os selos. E ainda a pessoa vai falar assim: não, quando tem um evento da igreja eu vou. E tem gente que é assim. E acha que por isso as coisas estão resolvidas. Então, o pastor David Nicholas, antes de apresentar a boa notícia do Evangelho, ele dizia assim: as pessoas precisam entender que a moralidade delas não resolve nada, que as suas boas atitudes não resolvem nada. Você já deve ter ouvido aquela expressão, naquele ditado: o inferno está cheio de boas intenções. Boa intenção não salva ninguém, quem salva é Cristo. Então a gente precisa entender isso, meus irmãos, né? E parar de confiar na nossa própria justiça, que às vezes a gente é levado a isso. Reconhecer a nossa incapacidade espiritual. Sem Cristo na nossa vida nós estamos perdidos. Eu nunca esqueço um dia, na igreja de Assis, eu ainda, acho que eu não havia sido ordenado ainda, e eu ia pregar naquele dia, e o pastor da igreja, na hora que ele foi passar o púlpito para mim, ele pôs a mão em mim, ele orou e falou: Senhor. E eu lembro porque ficou marcado, porque eu ia pregar, acho que a primeira vez na igreja aquele dia. Mas ele fazia isso toda vez. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia, o Senhor aplique a tua palavra nos corações, porque por mim, eu não consigo fazer isso. Isso significa o quê? A gente olhar para a nossa incapacidade espiritual. A gente deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A gente deve estudar, como a gente vai estudar aqui, essa questão tão importante de santificação. Os livros chegaram. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que, mesmo fazendo tudo isso, nós precisamos da graça de Jesus, porque somos incapazes espiritualmente de resolver as questões por nós mesmos. Ou seja, nós devemos abandonar qualquer tentativa de merecer a nossa salvação. Não merecemos. Ela vem de graça para nós. Enquanto a gente não entender, meus irmãos, essa nossa indignidade, a gente não valoriza o Cordeiro como ele deve ser valorizado. E eu digo isso porque isso tem sido uma grande estratégia do inimigo. Ele fazer com que a gente olhe no espelho e a gente diga: você pode, você consegue, você é o cara, você é suficiente. Porque se você é suficiente, você não precisa do mediador, você não precisa de Cristo. Mas vamos lá para a segunda lição que esse texto nos traz, agora baseado nos versos 5 a 7. A segunda lição nos diz que existe uma solução divina para essa crise que João ele vê e relata aqui no capítulo 5. Ou seja, essa crise era resolvida, a solução divina é o Cordeiro digno. Ele tem a visão deste Cordeiro digno. Verso 5, todavia, um dos anciãos me disse, olha que interessante, no verso 4 ele diz: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas aí o verso 5 entra dizendo: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João está lá, ele vê, ele chora, fala: estou perdido. E aí, um dos anciãos diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, eu vi um cordeiro como tendo sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando a gente olha para esse texto, a gente começa a olhar. Eu vi, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos. O 7 ali é uma expressão de completude, de integridade, de coisa completa. E eu vi isso, ele era completamente cheio, ele era completo, né? E os olhos, que são 7 espíritos. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. A resposta ao choro de João vem com esperança. O verso de número 5, olha aí na sua Bíblia, diz: e eis que o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele é digno. Só que o texto também diz que, ao olhar aqui para esse leão, ele vê o quê? O verso 6 diz: um cordeiro como tendo sido morto. E aqui, meus irmãos, existe um grande paradoxo glorioso aqui do Evangelho. O leão conquista, o cordeiro se sacrifica. Eu vi este leão, o leão da tribo de Judá, ali ele vê ele como um cordeiro que se sacrificou para que tivéssemos acesso a essa vontade de Deus. Olha que coisa gloriosa. O leão conquista, o cordeiro se sacrifica, se entrega. Mais uma vez, Agostinho dizendo, ele poderia ter descido da cruz. Ele poderia, como leão da tribo de Judá, como liderança, ele poderia dizer, não vou passar por isso. Mas ele abriu mão de agir ali como esse leão, para agir como um cordeiro, se sacrificando por nós. Mas ele decidiu levantar do túmulo. E é esse cordeiro, meus irmãos, que no verso 7 faz o quê? Veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Qual que é a verdade aqui? A verdade é que Cristo é digno porque ele foi morto. A morte dele garantiu a nossa redenção. Ele morreu, né? E ele se entregou por nós para que não fôssemos mais escravos do pecado. E aí a gente às vezes fica vivendo como se a gente... a minha vidinha não tem valor. Olha só para aquilo que Deus fez no universo pelo seu povo. Você consegue perceber a graça? Como você é agraciado, como nós temos razão para sermos felizes? Para levantarmos as mãos e louvarmos, como a gente já está fazendo aqui nesse culto, para agradecer a Deus por essa graça, por esse amor tão grande demonstrado por nós. A gente não tem dúvida sobre isso. Charles Spurgeon, falando sobre essa passagem, ele escreveu: a morte de Cristo não foi um acidente, mas o ato central do plano de Deus para salvar pecadores. Irmãos, a Bíblia diz para nós que a gente não deve pensar da gente além do que convém. Não é verdade? Mas ela também traz uma grande verdade. A gente também não deve pensar a quem. Porque tem muita gente vivendo aí como se fosse uma derrota. Porque a gente olha não para aquilo que Deus fez por nós, a gente olha para aquilo que a sociedade diz. Ai, os cristãos, coitadinhos dos cristãos. Ai, é um povo coitado, é um povo limitado. Tudo isso é mentira de Satanás. Para fazer com que a gente ande distraído e a gente esqueça de que nele nós somos mais do que vencedores. Para que a gente esqueça de que João teve essa visão e chorou, porque, quem é digno de abrir? O leão da tribo de Judá, ele é digno. E de perceber que essa obra toda foi realizada por nós. E é isso que Spurgeon diz, a morte de Cristo não foi um acidente, mas foi o ato central do plano de Deus, para salvar nós, para salvar pecadores. Ou seja, Cristo ele não apenas tornou a salvação possível, ele assegurou isso. Ele foi até o fim. Da mesma maneira, como é que a gente aplica isso? Confie exclusivamente nessa obra de Deus. Lembra que eu mencionei há pouco que nós somos espiritualmente incapazes de resolver a situação diante de Deus? Por isso nós somos chamados a confiar exclusivamente em Cristo. Eu digo, eu sou incapaz, mas Cristo é capaz e Ele fez por mim. A gente tem que fazer isso, meus irmãos. Parar de dividir a fé da gente entre as nossas boas obras. Lembra da escadinha do David Nicholas? As boas obras não resolvem nada. Se Cristo não estiver no centro da minha vida, se a minha fé
né, se a confiança da salvação não estiver baseada no mérito dele, na obra dele, eu estou perdido. De boa intenção, o inferno está cheio. Olhe para a cruz de Cristo como suficiente. Lemos aqui Mateus 28 pela manhã. E lembra daquele anjo olhando para as mulheres? Vocês estão aqui buscando Jesus, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele fez isso por nós. E aí está a nossa dignidade cristã. Aí está a nossa esperança, está na vitória de Cristo sobre a morte. Como John Owen disse, eu também coloquei pela manhã, a morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, na morte de Cristo, a morte para nós morreu. A gente vai enfrentar a morte física aí? Provavelmente. Mas não morte espiritual e eterna, que nós estamos com Ele. A dignidade de Cristo está no sacrifício dele. E isso é tudo o que eu e você, tudo que nós precisamos. Mas ainda vamos para a terceira lição que esse texto nos traz, já caminhando para o final. Essa terceira lição nos diz sobre o resultado eterno dessa visão, redenção e adoração. Dá uma olhada nos versos 8 a 10. O texto continua dizendo: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu lembro de Pedro dizendo antes na sua carta: nós nem povo éramos, mas agora nós somos povo de propriedade do Senhor. E quando a gente lê esse versículo aqui, de número 9, olha só o que é que está acontecendo aqui, né? Olha só a visão que ele teve, verso 8, e que o Cordeiro ele toma o livro, né? E quando ele toma o livro, os seres viventes, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, todos prostram-se diante dele. Olha a liderança do Cordeiro ali. Tudo isso João está vendo. E lembra do verso 1 de Apocalipse? É uma visão que quem entregou a João? Jesus. Ele entregou essa visão. E nessa visão ele vê isso. Todos se prostrando diante do Cordeiro. Cada um deles tendo harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o texto explica, né? Que são as orações dos santos. O pastor Leandro Lima, falando na pós-graduação que eu fiz sobre Apocalipse, ele diz: às vezes a gente quer entender, a gente quer ver o significado diferente de coisas que a Bíblia já está dizendo. Né? Qual que é a aplicação? Como é que eu entendo? Né? Como é que eu leio o texto? E aqui ele já está dizendo, as taças de ouro cheias, que são o quê? Que são as orações dos santos. E aí ele continua dizendo, e entoava um novo cântico dizendo, e olha só, olha para a tua vida, eu quero fazer um convite para você olhar para a sua vida e aplicar esse verso 9 na sua vida. Porque nós estamos aqui dentro desse versículo 9. Como povo de Deus nós estamos aqui. Eu e você fazemos parte da igreja de Cristo, da qual Paulo vai dizer, edifício de Deus, lavoura de Deus, corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, que é a igreja, da qual nós fazemos parte. E olha só como que nós estamos aqui, porque ele vê essa visão, todos se prostrando diante do Cordeiro, cantando. Essa música devia ser muito bonita, né? E eles estão entoando um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Coloque-se ali, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Você foi morto, o Senhor foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui dentro desse versículo, porque nós somos este povo que foi comprado, né? Foi comprado por aquele que foi digno de abrir, né, de tomar o livro, de abrir os selos. E ele foi digno por quê? Porque ele foi morto. E com o sangue
dele ele nos comprou para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Será que nós não estamos incluídos aqui? Certamente estamos. Quando o Cordeiro toma o livro, o céu reage imediatamente, irmãos. Olha os versos 8 e 9. Prostraram-se e cantavam um novo cântico, um cântico de alegria. Esse verso 9 traz essa renovação da esperança, traz a centralidade da nossa fé nele, no sacrifício do Cordeiro, que morreu e com o sangue dele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Nós também. E aí, o Cordeiro, quando ele toma o livro, o céu reage com alegria. O conteúdo, né, desse cântico revela a obra de Cristo para nós, porque foste morto, olha o sacrifício. E com o teu sangue compraste, ou seja, a redenção. A nossa redenção está no sangue de Jesus. Compraste, né? E este sacrifício tem o quê? Tem um alcance universal. Compraste aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui, irmãos, a gente tem que assumir para nós e assumir essa nossa nova identidade. E por quê? Porque o texto está dizendo: e os constituíste reino e sacerdotes. Pedro também fala sobre isso, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Dá uma olhada aqui para os irmãos que estão sentados perto de você. Sabe quem que é esse povo? Esse povo é o povo que foi comprado por aquele que foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos. Ah, mas até esse meu irmão aqui, até aquela minha irmã ali, sim, todos nós. Até aqueles que são mais complicados, mas que têm fé em Cristo, que vivem com Deus, que cometem os seus deslizes, mas oram e pedem perdão pelos pecados. Porque aqui está a nossa nova identidade, que João está dizendo que com esta obra Deus nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, o que é que nós estamos dizendo aqui, irmãos? Que a morte de Cristo produz um povo redimido. Nós somos redimidos, nós não somos apenas mais pecadores. E quando eu digo isso, entenda, Deus olha para a gente e não entende assim, não enxerga, nossa, só pecado. Não, porque Ele enxerga a redenção que foi realizada por intermédio do Cordeiro, que foi digno de abrir o livro e desatar os selos. A morte de Cristo produz para nós esse povo redimido e adorador. O holandês Herman Bavinck, escrevendo sobre isso, ele diz: a redenção não apenas livra do pecado, não nos livra do pecado apenas, mas restaura o homem para viver para Deus. Sabe o que é que o Senhor ele deseja que nós entendamos aqui? Que pelo sacrifício dele, pela nossa incapacidade própria, pessoal, humana, de espiritualmente servirmos a Ele como Ele deveria, mas ao mesmo tempo entendendo, né, este amor, esta entrega que o Cordeiro fez por nós, nós somos capazes de vivermos, né, restaurados e vivermos assim para Deus. Nós somos capazes, pelo sacrifício, pelo mérito de Jesus, de vivermos como nós oramos para a honra e glória dele. Sabia disso? E se você não sabia, fique sabendo. E aí, caminhando para encerrar, meus irmãos, a gente deve olhar para essa passagem, para este resultado do sacrifício do Cordeiro, e a gente deve perguntar para nós mesmos: eu vivo hoje como alguém que foi comprado por Cristo? A minha vida hoje reflete verdadeira adoração? Eu entendo que eu faço parte de um povo redimido? Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu não vou falar nada novo, eu vou chover no molhado. Tem tanta gente falando mal da igreja de Cristo hoje. Tem tanta gente que se afasta. Porque a pessoa, ela crê na moralidade dela. Eu sou melhor. Eu sou perfeito. E aí, quando um imperfeito faz algo, a pessoa se afasta. Se afasta de Deus, se afasta da igreja. Hoje eu mencionei pela manhã aqui, um jovem, e eu fiquei pensando se aquele homem, ele devia ter uns 30, 40 anos pela foto, será que um dia ele não frequentou a igreja e se frustrou e saiu? Porque ele dizia: eu não vou gastar 10% com a igreja, não, vou gastar comigo no bar. Então tem tanta gente, assim, são pessoas que não entenderam que sim, nós somos incapazes de servir a Deus, mas a gente faz parte de um povo redimido.
Nós fazemos parte de um povo que é amado. E você está nesta igreja que, assim como tantas outras, né, significam reunião de pessoas, reunião de um pedacinho do corpo de Cristo que é amado pelo Senhor. Nós precisamos entender isso, né? Nós fazemos parte desse povo redimido. Quem foi alcançado pelo Cordeiro vive e deve viver para a glória do Cordeiro. Concluindo, o que é que Apocalipse 5 está nos mostrando, os versos 1 a 10. Na primeira parte, dos versos 1 a 4, ninguém é digno. Se puder colocar para nós aqui, existe essa indignidade humana. Humanamente falando, ninguém é digno. Em segundo lugar, dos versos 5 a 7, Cristo é o Cordeiro que foi encontrado com dignidade, né, para abrir o livro e desatar os selos, e ele fez isso por nós. E, em terceiro lugar, o resultado, né, desta obra maravilhosa do Senhor, redenção e adoração, ou seja, o Cordeiro é adorado. Na passagem, todos os anciãos se prostram e o adoram, e assim eu e você somos chamados para fazer o mesmo. Que a gente possa agradecer, meus irmãos, a Deus, que a gente possa louvar o Senhor, que a gente possa entender que, de fato, né, Cristo é suficiente para nós, de que este que está aqui nesta visão é aquele que, de fato, poderia agir apenas como leão da tribo de Judá. Imagine, né, esta figura de Jesus como aquele, de fato, como ele é todo poderoso, que poderia dizer, eu não vou sofrer por eles. Poderia ter feito isso, mas nos amou. Mas sabia que desde a eternidade existia um propósito de ser o Salvador, de ser o Redentor. E aí ele abre mão e age como um cordeiro, que nas palavras de Isaías foi mudo ali para o matadouro e entregou a vida por mim e por você, para que nós pudéssemos entender que de nós mesmos, né, através daquilo que parte da gente, nós estaríamos perdidos, mas pela obra dele nós fazemos parte de um povo amado. Não fale mal da igreja, porque ela não é nossa, ela não é minha, ela não é sua, ela é de Jesus. Ela é do Cordeiro que se entregou por cada um de nós, que foi adorado aqui e que deseja ser adorado e deve ser adorado por cada um de nós. Feche os olhos, vamos orar. Teremos uma canção ainda, depois iremos para o final desse momento de culto. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos mostra a indignidade do homem de alcançar a redenção ou perdão dos pecados, mas ao mesmo tempo a visão maravilhosa que o Senhor entregou ao Teu servo João, e que está registrada na palavra, Deus, onde ele chorou porque não havia ninguém digno de resolver, a Deus, a questão do pecado, mas o Cordeiro, o Senhor Jesus, entra na história, e ali ele é adorado, e ele é encontrado como o único digno de abrir o livro, desatar os selos, e assim aplicar a obra de redenção do amor do Senhor, da Tua vontade nas nossas vidas. Muito obrigado, porque nessa Páscoa é isso que nós lembramos, ó Deus, que nós somos um povo amado, que nós somos um povo redimido, um povo feliz, um povo de Tua propriedade exclusiva, porque fomos comprados pelo Cordeiro, que derramou sangue, com o seu sangue comprou para o Senhor aqueles que provêm de toda tribo, de toda língua, de toda nação, para que, de fato, nós fôssemos aquilo que a palavra do Senhor diz, nós somos o Teu povo amado. Muito obrigado pela Tua obra, muito obrigado porque, como nós vimos, ó Pai, na morte de Cristo, a morte perdeu o efeito nas nossas vidas. Nós somos eternamente Seus e nós Te louvamos e adoramos por isso. Louvado seja o Senhor, oramos em nome do Senhor Jesus.